Então, a pergunta que eu peguei é: você alguma vez já se autocensurou? Discorra sobre o tema. Eu acho interessante, inicialmente, pensar sobre a censura não como algo apenas que é externamente imposto, mas também como algo que é internamente introjetado, assim. Eu acho que sim, já me censurei várias vezes e acho que todos nós nos autocensuramos, inclusive porque existem ideologias, disputas de sentidos que, enfim, que são em trânsito na sociedade, que nosso modelo são coisas adequadas ou não de se pensar, adequadas ou não de se fazer, e acho que é muito comum que a gente tenha isso introjetado e pense a partir enfim, dessas formações ideológicas, dessas formações discursivas que baseiam a nossa cultura. Eu acho que diversas questões são naturalmente autocensuradas. Eu acho que questões sexuais, por exemplo, entre elas, o sexo continua sendo um tabu muito grande, especialmente quando se foge de uma, por exemplo, perspectiva heteronormativa. Nossa sociedade trabalha com uma lógica onde o normal, por exemplo, é homem se relacionar com mulher e mulher se relacionar com homem. Então, quando existem diferentes sexualidades ou mesmo questões que fogem a uma norma que é vigente, eu acho que são assuntos que são censurados e que internamente a gente muitas vezes acaba se autocensurando. Pensando em situações específicas, assim, um exemplo que eu me autocensurei, por exemplo, é numa perspectiva contrária. Acho que existe uma lógica hoje em dia, ao mesmo tempo, de que ser politicamente correto é o certo, que você tem que ser bonzinho, enfim, pensar coisas nessa ordem, assim. Então, ontem, por exemplo, num GT que eu estava participando aqui no Confibercom, um rapaz apresentou um trabalho muito interessante sobre a relação de deficientes visuais com o telejornalismo. A luz acendeu, eu não posso falar muito mais, eu acho. E eu queria fazer uma pergunta para ele assim, mas claro, eu acho que a integração, enfim, de pessoas com algum tipo de deficiência na sociedade são super importantes. Mas o telejornalismo, especificamente, ele não é voltado para pessoas que não são videntes, ele é voltado para pessoas que enxergam. Então ele trabalha com a ideia do áudio, da imagem. Então a minha pergunta era: bom, mas você está cobrando de um veículo, no caso a TV, algo que ela não se propõe, que é ser voltado para quem não enxerga, para quem é cego. E eu me autocensurei, eu não fiz essa pergunta, porque eu achei que ela era muito prepotente, muito bom, eu do meu lugar de pessoa que enxerga, acho que a TV não deve se preocupar com quem não enxerga. Então foi uma questão empírica que eu me autocensurei. Acho que é isso.